A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar de direito de greve no serviço público, com o advogado, que acaba inclusive de ser eleito conselheiro estadual pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, também procurador do Estado e professor universitário Valdênio Caminho. Doutor Valdênio, no começo do nosso programa, antes mesmo da gente entrar no tema proposto, a gente costuma fazer uma pergunta de caráter pessoal, porque talvez sirva até de inspiração para os nossos teleouvintes. Depois de saber de uma carreira tão vitoriosa como a sua, talvez queiram também seguir os mesmos passos, o mesmo caminho. Então, por que a advocacia, a Procuradoria do Estado, o Magistério Superior e como alcançar essas carreiras? Olá, meu amigo Heraldo. Muito obrigado pelo convite. A pergunta é, de certa forma, interessante de se fazer, né? Ou seja, por que a escolha? Eu costumo dizer que eu fui agraciado em fazer aquilo que eu gostava, né? Porque meu pai me preparou a vida inteira para eu ser engenheiro, que era o ramo que ele trabalhava, né? As pessoas que ele conhecia. E quando eu cheguei em casa e disse que eu ia ser advogado, ele ficou frustrado, né? Uma frustração por parte dele. Então, eu não tinha familiares, né, na área, e foi um extremo desafio, né? E foi extremamente interessante quando eu fui aprovado, o meu pai me parabenizando, né? Ele, na realidade, ficou feliz, né, com a aprovação, mas ainda pouco confiante, né, com o sucesso da empreitada. E, portanto, a escolha era... Eu me via muito relacionado à discussão sobre os problemas da sociedade, os conflitos da sociedade, como resolvê-los. Isso sempre me encantou, né? E, de certa forma, eu sempre tive uma vocação relacionada à advocacia. Eu jamais me vi como membro do Ministério Público ou como magistrado, né? São funções muito importantes, relevantíssimas, mas eu não me sentiria bem, né? Então, a ideia de fazer o que você gosta e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Então, foi a escolha da advocacia. A procuradoria foi uma consequência, né? Porque quando eu estava na faculdade, todo mundo dizia, vou fazer concurso para juiz, eu vou fazer concurso para promotor, e eu disse, eu não vou fazer concurso nenhum, né? E um dia, conversando com um grande amigo, ele disse, por que tu não faz concurso para advocacia pública? E aí eu fui incentivado também por um professor na universidade que começou a discutir a questão da advocacia pública. E aí eu tive a sorte que no primeiro concurso que eu fiz a advocacia pública, eu fui aprovado, né? Porque eu digo que concurso você tem que ter um pouco de preparação e muita sorte. Então, eu tive muita sorte, fui aprovado.
e acabei tomando posse aqui no estado do Maranhão, né? E uma vez uma colega minha, a professora Cláudia Gonçalves, da UFMA, né? Eu já tinha ministrado aulas no ensino médio, né? Já tinha dado alguns cursos, né? na área da advocacia, mas nunca tinha dado aula na faculdade. E eu tive a honra de trabalhar com a professora Cláudia, professora doutora, né? Pós-doutora Cláudia Gonçalves, minha colega de procuradoria, que era aposentada, hoje está aposentada, né? E ela chegou para mim e disse: Valdênio, tu tens que entrar no magistério. Eu disse: não, eu já dei aula, mas não tem. Não, tu tens que entrar. Eu tive a oportunidade de chefiá-la na procuradoria e motivado por essa iniciativa, eu fui fazer aquilo que eu digo hoje que é uma das atividades mais prazerosas que eu tenho, né? Eu falo para meus alunos: olha, é uma atividade extremamente prazerosa e eu ainda ganho dinheiro por isso. Então, eu sou muito satisfeito. Agora, a última indagação, né? Como obter sucesso? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Sempre escolha aquilo que você gosta de fazer e faça bem feito, porque o sucesso eu acho que virá. Não adianta nada você ter uma disposição, gostar de fazer algo de engenharia e fazer direito, porque acha que vai ter sucesso no direito. Uma vez um professor meu, já formado em medicina, fez o curso de direito e depois se tornou juiz, né? E eu perguntei: professor, como é que o senhor larga, né, medicina e vai fazer direito, né? Isso já... Ele disse: porque eu seria um médico medíocre, né? Então, quer dizer, não adianta ser um médico medíocre, né? É importante fazer o que você se sente bem, aquilo que você gosta e fazer bem feito. Então, eu sugiro que quem quiser ter sucesso em qualquer atividade profissional, e no direito também vale a mesma regra, faça o que gosta e faça bem feito. Maravilha, que espetáculo de explicação e certamente motivadora para muita gente. Professor Valdênio, o nosso programa, embora, claro, seja assistido também por operadores do direito, mas a ideia, por se tratar de uma rádio AM pública, embora hoje presente em todas as redes sociais, então alcança vários segmentos de público, mas na sua maioria a gente imagina que seja pessoas alheias ao conhecimento jurídico. Então a gente tem que ser assim bem didático mesmo, né? Como é do seu perfil? E aí a primeira pergunta é exatamente nessa linha. O tema da nossa entrevista é direito de greve. Todos os profissionais do direito entendem o que é isso. Mas para o nosso público que eventualmente não conheça o tema, o que seria exatamente direito de greve no serviço público? Muito bem, meu amigo. Primeiro, eu queria fazer pontualmente, né? Eu queria elogiar o governo do Estado, né? E o pessoal da equipe da Timbira, né? Eu lembro que eu atuei, né, na defesa da Timbira como procurador do Estado, quando ela estava quase que morrendo há uns quase 20 anos atrás, e eu fui procurado na época pelo diretor da Timbira porque ela não conseguia funcionar, não tinha nada, né? E ainda tinha problemas de ordem tributária. Então, a gente resolveu o problema naquela época de ordem tributária, né? E eu vejo que hoje a Rádio Timbira é uma novidade, com estruturação, com programação, né, com pessoas qualificadas como você. Então, eu quero parabenizá-los e dizer que estou muito feliz com o fortalecimento da iniciativa pública. Nesse tempo em que todo mundo fala muito do público, né, existe espaço na sociedade capitalista para o público e também existe espaço para o privado. Então, quer dizer, as rádios públicas cumprem um papel relevantíssimo, né? E eu quero saudar a iniciativa do governo do Estado em fortalecer a Rádio Timbira. Muito bem. O que é direito de greve? Direito de greve, né? Direito de greve no serviço público, né? O direito de greve é um instrumento dos trabalhadores diante das dificuldades que tem na relação capital-trabalho, né? E que não é uma coisa que é de agora, né?
mesmo na Revolução Industrial, a gente teve vários problemas, né, de ordem econômica dos trabalhadores. Se você pegar, por exemplo, a Karl Marx, quando fez pesquisa, né, no desenvolvimento industrial na Inglaterra, ele chegou a encontrar crianças de 2 anos trabalhando no chão de fábrica. Quer dizer, um absurdo, né? Então, os trabalhadores começaram a se organizar para efetivamente garantir conquistas, né? A ideia da previdência nasce da iniciativa dos trabalhadores, por isso o nome Previdência. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia, sem jornada de trabalho fixada durante a semana, não tinha folga semanal, não tinha férias. Então, quer dizer, todo esse problema gerou conflitos e lutas dos trabalhadores, e uma das formas que os trabalhadores utilizavam para forçar, né, que os empregadores negociassem era o exercício do direito de greve, né? E nós temos vários casos, né, no âmbito do setor privado, né? E com relação ao serviço público, né, apesar do Estado ser vamos dizer assim, o empregador, né, que não é essa a expressão específica da Constituição, mas o Estado é quem coordena. Você não tem do lado o patrão e um empregado, o sujeito é servidor do Estado, e por ser servidor, ele serve a toda a sociedade. Então, o que se discute? Como é que vai ser exercido esse direito de greve, que é a paralisação dos serviços, né? No sentido de fazer com que o servidor, aliás, o Estado, né, os dirigentes, eles cedam, né, com relação à remuneração a melhoria das condições de vida do trabalhador, inclusive a remuneração. Então, você tem situações em que é vedada completamente a participação na greve. Você tem hipóteses em que essa greve ela é exercida parcialmente, né, por parte dos servidores. Não há que se falar em greve, vamos dizer, total do serviço público, em nome do princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Então, não há que se falar em greve total, diferente do que acontece no setor privado. Muito bem. A propósito, doutor Valdênio, já que o senhor falou sobre proibição, limitação, a gente acaba perpassando também pelo tema da ilegalidade da greve. O senhor poderia detalhar um pouco mais esses aspectos? Perfeito. O exercício do direito de greve no serviço público, e é interessante que a gente faça a distinção entre direito de greve e lockout, né? O nome é inglês, mas já incorporado à nossa língua, né? E, na realidade, o lockout é a greve dos empresários, né? E a expressa proibição de empresário paralisar as atividades, né? Ou seja, o concessionário de serviço público ele não pode parar as atividades. Pode paralisar os trabalhadores. Então, é motivo, inclusive, se o empresário paralisar as atividades, é motivo de sanção com multa, de encampação, de cassação da concessão. Ou seja, tem várias hipóteses de sanções ao empresário. Ao empregado, óbvio que essa greve pode ser declarada ilegal. Por quê? Porque tem que atender alguns requisitos do direito de greve. Por exemplo, tem que comunicar com 72 horas. Tem que ter uma comunicação do sindicato, né, à entidade, né? Ou seja, se for uma entidade pública, né, tem que ser comunicada à entidade pública. Se for uma concessionária de serviço público, tem que ser comunicada à concessionária de serviço público também, né? Eu falo concessionária, por exemplo, se for uma empresa de ônibus, então ela tem que ser comunicada com antecedência de 72 horas.
tem que obedecer um percentual mínimo, né? Que não existe parâmetro específico em lei. Às vezes você vê o tribunal fixando em 70% da quantidade, 60%, né? E até mais, né? Já ouvi decisões até de 90% da frota funcionando, né? No caso dos ônibus, né? Essa regra também vale para, se for serviço público de saúde, de educação, né? Então, tem que obedecer isso. Se, por acaso, a greve é declarada ilegal, é se você não atender esses requisitos exigidos em lei. Então, a greve pode ser declarada ilegal. Qual a consequência, né, para a ilegalidade da greve, a declaração de ilegalidade? É a possibilidade de aplicar sanções aos grevistas, né, que se a greve for legal, não se aplica, né? Ou seja, essa sanção, geralmente os tribunais têm sido muito cuidadosos, né, para não necessariamente, o pessoal pergunta logo, e pode logo demitir? Não, aplica outras sanções, né, que são menos gravosas e, obviamente, pode chegar até a demissão. Uma outra coisa que está consolidado, né, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que esses dias paralisados correspondem à suspensão do contrato de trabalho. Então, mesmo que a greve seja declarada legal, o empregador não paga os dias paralisados, porque ocorreu a suspensão do contrato de trabalho. O que não impede que, no retorno da greve, as partes façam um acordo, né, e haja compensação sem o desconto dos dias paralisados. Perfeito, abordou aí praticamente todos os aspectos contemplados no chamado direito de greve e suas consequências, especificamente no serviço público, porque há, como já colocado pelo doutor Valdênio, uma diferença, claro, entre a greve no setor privado e no setor público. E a gente está focando aqui greve no setor público. Agora, doutor Valdênio, o senhor falou num ponto que eu acho que é muito importante, porque, inclusive, acontece com uma certa regularidade, e acabou de acontecer aqui na nossa cidade, em São Luís, que é a greve no transporte público, no transporte coletivo, nos ônibus, para ser mais exato, que é uma concessão, quer dizer, é um serviço que é prestado pelo particular, mas que é um serviço público. Pois bem, o senhor diria que os trabalhadores do setor de transporte coletivo, eles acabam sendo manipulados, utilizados pelos empresários concessionários dessas empresas de transporte, porque o que a gente vê reiteradamente para os ônibus, aí tem um aumento da tarifa, esse aumento é repassado para os usuários e, claro, em termos de benefício para os trabalhadores também. Então, só quem acaba perdendo é a população, os usuários. Pela primeira vez agora, nessa última greve que tivemos em São Luís, teve uma novidade aí, né? Porque o município acabou resolvendo a situação, fazendo um repasse para os empresários sem fazer um aumento da tarifa. Só que o que talvez pouca gente perceba é que, ao fazer esse repasse para os empresários, a população também está pagando, porque o dinheiro do município não é do município, é nosso, né? É o erário. Então, enfim, eu sei que a pergunta ficou muito ampla, muito complexa, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse aspecto. Professor Heraldo, o que a gente tem que observar, né, primeiro, que essa questão do serviço público no mundo inteiro, ela de uma certa forma, é subsidiado, né? Quando eu discuto isso em sala de aula, eu digo, olha, subsidiado é porque vem dinheiro do setor da arrecadação de impostos, né? Se você pegar o metrô de Londres, né, como exemplo, que é talvez o sistema de transporte mais eficiente do mundo,
você tem dinheiro público, apesar de ser uma concessionária de serviço público, né? Não é um particular, né, que executa o serviço, mas tem dinheiro público envolvido, porque tem hora que não circula com a sua capacidade máxima, tem uma série de problemas. Nós tivemos aqui nesse ano uma série de problemas em razão da pandemia e da política do governo federal, né? Que de certa forma, desencadeou um aumento significativo nos combustíveis, né? Se você tem problemas políticos, sobe, né, o dólar e, consequentemente, isso impacta numa commodity, né, que seria o petróleo, né, consequentemente, o diesel, a gasolina. E a gente ainda teve um impacto do aumento do petróleo a nível internacional, né? Então, ou seja, subiu o preço do petróleo a nível nacional e, consequentemente, gerou, né, todos esses aspectos, a pandemia, vamos dizer assim, a falta de uma boa gestão federal, impacto do aumento do petróleo, tudo isso gerou uma certa inflação, né? E essa inflação atinge o pessoal também do setor de transporte, né? Uma das coisas que mais se utiliza é o combustível, né, nessa prestação de serviço. Então, houve um impacto. Por outro lado, a legislação diz que a tarifa, né, aquilo que a gente paga quando a gente utiliza na concessão, ela deve ser módica. E a correção depende de uma ação do poder público. E o poder público não gosta de corrigir. Tem um contrato, mas não gosta de corrigir. Então, qual a alternativa que tem, né? A alternativa que existe é o poder público ou aumenta a tarifa, porque se você tem um aumento, né, nos custos da empresa, ela tem direito a uma repactuação no valor da tarifa, né, de acordo com a licitação. Então, se não faz isso, né, ou seja, não aumenta a tarifa, porque há uma crise, né, então necessariamente tem que ter uma compensação, e esse dinheiro vem dos impostos. Aí paga todo mundo, não paga só o usuário, né? E quando paga todo mundo que efetua pagamentos de impostos. Então, foi essa alternativa que o prefeito encontrou para solucionar o impasse que nós vivíamos aqui. Mas não vamos ficar tão felizes com isso, né? Porque eu acredito, primeiro, que dinheiro público está sendo colocado, não é uma coisa muito razoável de ser feito. E, segundo, ele deve ter adiado, né, para o reajuste acontecer no começo do ano que vem, porque eu acho que o município não vai suportar ficar fazendo esses repasses. Sobre a paralisação especificamente, você fala de manipulação. É evidente que eu não sei o nível de relação, mas eu tenho relatos, né, de pessoas conhecidas de que o trabalhador ia trabalhar e o empregador dizia, não, pode voltar para casa. Isso não é greve. Um outro detalhe, não há greve, e é muito difícil que isso aconteça, com paralisação de 100%. Né? Porque sempre um trabalhador vai trabalhar, ou alguns trabalhadores, aquele contratado recentemente, aquele que discorda da greve. Né? E o tribunal impôs um limite também, que foi desobedecido. Né? E a sociedade não discutiu, os veículos de comunicação não discutiram. E o que dá a entender que o que ocorreu em São Luís não foi greve de trabalhadores, e sim o lockout por parte das concessionárias do serviço público. Eu não posso afirmar, mas há vários indícios de que isso efetivamente ocorreu. Por quê? Porque a paralisação foi de 100%. Né? E, de certa forma, nós não tivemos essa discussão na sociedade. Geralmente, quando tem greve, tem paralisação,
como é que se diz? Tem conflito, né? E não, simplesmente os ônibus não saíram das garagens e efetivamente só retornaram ao trabalho depois que a negociação foi concretizada pelo prefeito, as concessionárias, as empresas de ônibus e o sindicato dos trabalhadores. Me parece que na negociação que foi celebrada, tinha que os dias de paralisação não seriam descontados. Mas eu obtive informação de trabalhadores que tiveram os dias de paralisação descontados, mesmo aqueles que não trabalharam porque a empresa não disponibilizou o ônibus para trabalhar, o que também é uma ilegalidade, né? Então, vamos saber como é que isso vai ser, vamos dizer, se isso vai gerar alguma ação trabalhista, alguma iniciativa, alguma paralisação por parte dos empregados. A Justiça do Trabalho ela tem sido muito rígida com os trabalhadores, mas quando a greve decorre de descumprimento de convenção e de acordo coletivo de trabalho, geralmente essa greve é considerada legal, né? E você tem algumas circunstâncias, inclusive contrariando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que a Justiça do Trabalho sequer determina o desconto dos dias parados. Eu estou dizendo isso contrariando o entendimento do Tribunal Federal, porque a gente teve recentemente uma decisão do STJ e a ministra Carmen Lúcia reformou a decisão de acordo com a jurisprudência, dizendo que corresponde à suspensão necessariamente também ao desconto dos dias paralisados. O acordo, pelo menos, foi anunciado, né, que o acordo foi celebrado os dias paralisados. Maravilha. Doutor Valdênio, infelizmente, apesar da conversa estar muito agradável e com muita informação útil, importante, até para fomentar o debate sobre essas questões, mas o nosso tempo é limitado e a gente está chegando ao fim da nossa conversa. A gente agradece muito a sua participação, o seu reconhecimento pelo esforço que vem sendo feito pelo governo do Estado no sentido de reativar e modernizar a nossa Rádio Timbira. Aproveito para lhe passar uma informação a esse respeito, que é muito importante. Até o final do ano, ao que tudo indica, a gente deve estar migrando também para a FM, é um dos muitos investimentos que estão sendo feitos nesse ano em que a Timbira completa 80 anos, a primeira emissora de rádio do Maranhão, que, como o senhor disse, quase fecha as portas e hoje está aí a todo vapor e cumprindo esse papel importantíssimo da comunicação pública, porque, embora, como o senhor disse com razão, que a gente precise ter a convivência entre os dois setores, o público e o privado, mas a gente sabe que na comunicação, se a gente não tiver o contraponto da comunicação pública, a gente fica na mão da comunicação privada, que tem patrocinadores, apoiadores, enfim. E aí a gente só teria meias verdades ou meias informações. Bom, então a gente agradece muito a sua participação e abre espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer, meu amigo Heraldo, o convite. Eu fico extremamente satisfeito com o convite, com a possibilidade de discutir temas tão relevantes. A gente pode depois um dia marcar para discutir servidores públicos, que é outro tema bem específico, né? Tem gente achando que é importante a fazer concurso, tem outros que não acham, né? O que é interessante. Mas, de qualquer maneira, o espaço de uma rádio pública é importantíssimo para debater exatamente questões relacionadas ao interesse da sociedade, sem as travas, né, dos patrocinadores ou dos interesses econômicos propriamente dito. Então, eu agradeço e saúdo, né, a iniciativa do governo do Estado e da Rádio Timbira em manter uma equipe qualificada como a sua, né, com um profissional da sua qualidade
e uma programação, né, que esteja voltada a discutir interesse público. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, você sabe, nós temos mais um programa Link CNJ, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, lançado em outubro pelo CNJ. O documento orienta os julgamentos de crimes contra as mulheres para promover a equidade entre homens e mulheres. A violência física é uma das faces mais dramáticas da situação da mulher. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, mais de 7.000 mulheres tiveram morte violenta no Brasil. E de 2009 a 2019, o número de mulheres mortas em casa cresceu 10,6%. Já o de assassinatos fora de casa caíram 20,6%. O que indica aumento da violência doméstica. No âmbito do CNJ, o combate a esses crimes inclui decisões importantes e recentes, como a instituição da política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher, a Semana Justiça pela Paz em Casa, a adoção do formulário de risco de violência e de feminicídio e a campanha Sinal Vermelho. Agora, o CNJ foi além com o lançamento do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero. O protocolo vai contribuir ainda mais para a desconstrução desse cenário calcado em concepções e imagens sociais totalmente distorcidas. E vai proporcionar às magistradas e aos magistrados brasileiros uma nova lente para que eles prestem justiça sob um novo olhar. Um olhar igualitário, um olhar democrático e, acima de tudo, um olhar inclusivo. O protocolo é uma parceria entre o CNJ e a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi inspirado em experiências internacionais semelhantes, como a do México, e não trata só da violência física, mas também da psicológica, da patrimonial e de todas as formas de discriminação da mulher. Qual é o propósito final do protocolo? Reconhecer,
desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Desigualdades que discriminam, que oprimem. Buscar no espaço de justiça a transformação do espaço. Buscar a equidade, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma sociedade fraterna, justa, igualitária, como é aquela preconizada na nossa Constituição, ela não sustenta o racismo. Nós temos que tratar das interseccionalidades. A violência é pior para uma mulher quando ela é mulher e negra, sim. E quando ela é mulher, negra e trans, mais ainda. Que essas lentes possam enxergar. Essa é a perspectiva do protocolo. Na prática, o protocolo estabelece um guia para ser seguido desde a instrução do processo até o julgamento de crimes contra mulheres. É um passo a passo para o juiz, adaptado para cada segmento de justiça, estadual, federal, eleitoral, militar e do trabalho. Veja um exemplo. No direito previdenciário, como o trabalho doméstico de uma mulher pode ser comprovado para garantir o benefício? Qual é o rigor que deve ser depositado para avaliar a prova? Essas questões, então, vêm nesse passo a passo, que é um guia para realização das audiências, para valoração da prova testemunhal, para necessidade ou não de determinadas perícias. Esse guia vem, então, consubstanciado dentro do protocolo. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Bárbara Lívio, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. Muito obrigado, doutora Bárbara, pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta inevitável. O que justifica um julgamento com perspectiva de gênero? Julgamento com perspectiva de gênero é aquele que está situado no tempo e no espaço e leva em consideração demandas estruturais, fatores estruturais que colocam a mulher em uma posição diferente da posição do homem. No nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, também é abrangida as questões como racismo. Por que nós temos que ter um olhar diferente para a mulher nos processos? Por que determinadas demandas, determinadas lesões a direitos atingem muito mais as mulheres negras do que as mulheres brancas ou do que os homens? O protocolo, ele se justifica face a esse anseio social e o compromisso que o Poder Judiciário tem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É o Judiciário abrindo os olhos para as demandas sociais, para o que nos é requisitado, o que estão pedindo de nós enquanto justiça. A gente pode dizer, doutora Bárbara, que eventualmente no passado a justiça tratou as mulheres de forma discriminatória ou talvez até ainda trate? Esse é um excelente ponto de reflexão. Então, vamos pensar juntos. Será que uma norma aparentemente neutra, quando ela é aplicada, ela tem os mesmos efeitos para as mulheres e para os homens? Será que quando nós vamos realizar audiências, nós vamos realizar julgamentos, júris, nós estamos atentos, por exemplo, de que ali pode ter uma mãe que tem uma criança que está amamentando, que para aquela mulher estar ali, por exemplo, nos casos de violência doméstica, talvez ela tenha pago passagem, ela tenha a preocupação de onde vai estar os filhos dela. Será que nós sempre valoramos a palavra da mulher, seja nos crimes contra a dignidade sexual, seja nos crimes de violência doméstica, da mesma forma? Então, são questões que nós temos que trazer para o debate. Por que nós temos que ter esse olhar diferenciado? E quando nós não temos, quais são as discriminações que nós legitimamos? Isso é um ponto muito sensível. A discriminação, ela pode ser direta ou indireta.
Então, cotidianamente, no dia a dia dos magistrados, quando nós enfrentamos os casos concretos, seja de qualquer unidade judiciária, trabalhista, estadual, federal, nós devemos estar atentas e atentos a essas peculiaridades, a esses tons que diferenciam as mulheres, sob pena de nós praticarmos atos de discriminação. E é muito interessante quando nós olhamos, né, historicamente, o papel do CNJ, o papel da Infam, observar essa preocupação deles. Isso é extremamente rico e mostra que o judiciário está atento aos anseios da sociedade, está atento ainda mais às obrigações internacionais que o Brasil aceitou. O protocolo, ele, ao trazer essa necessidade de perspectiva de gênero, de nós atuarmos com perspectiva de gênero, cumpre as obrigações desde a Convenção de Belém do Pará. Cumpre, por exemplo, a parte introdutória do relatório 33 da CEDAW. É um passo muito importante. E estar atentos de que nós, juízes, devemos buscar, ali no caso concreto, o que é posto para nós, como nós podemos atuar de maneira justa e não discriminatória. Falando em caso concreto, aquele exemplo que a senhora própria deu sobre casos de violência sexual, como é que se traduz um olhar diferenciado, uma perspectiva de gênero no julgamento de um caso de violência sexual, por exemplo? Vou citar algo que está no nosso protocolo. A lei, ela diz que o não consentimento à prática de atos sexuais pode gerar crime. Mas na nossa interpretação do ato, no caso concreto, o que é entendido como não consentimento? É a necessária repulsa ativa ou é a ausência daquele consentimento? O que a gente tem que provar ali? Isso é um ponto muito sensível, assim como os processos de revitimização. É dever de todos os magistrados, de todo o sistema de justiça como um todo, não apenas do Poder Judiciário, conforme nós trabalhamos, conforme nós vamos conduzindo o processo, evitar processos, evitar situações que coloquem a vítima numa posição de inferioridade. Por exemplo, quando a vida pregressa dessa mulher é questionada como uma forma de defesa ou como uma forma de diminuir a validade da palavra dele. Esses são movimentos muito sensíveis e que nós devemos estar atentos no nosso dia a dia, que nós devemos estar atentos no caso concreto. O julgamento com a perspectiva de gênero já se tornou um ponto pacífico no judiciário ou ainda enfrenta resistências? Para nós respondermos essa pergunta, acho que a gente tem que ter em mente que nós vivemos em direitos humanos sempre processos de lutas e conquistas, em que cada ponto, a doutora Flávia Piovesan fala que cada ponto de chegada é um novo ponto de partida. Então, é sempre muito saudável, sempre muito salutar, nós temos essa capacitação, esses questionamentos e olhar para outros horizontes. E na garantia dos direitos humanos, na garantia do princípio da dignidade, é sempre necessário, é sempre importante que cada conquista seja, assim, comemorada, seja trabalhada como protocolo. Esse protocolo é uma conquista. E que sempre tenham em mente que há um mundo pela frente. Existem novos direitos, novas formas de nós entendermos as pessoas, os seres humanos, que precisam ser incorporadas ao Poder Judiciário. E nesse sentido, é muito importante que o protocolo, ele é uma atuação conjunta do CNJ com a Infam. Por quê? Enquanto o CNJ ele traz as diretrizes para nós atuarmos olhando em específico a mulher, a Infam ela é responsável pela formação e a capacitação dos magistrados. Os valores humanistas na Infam são muito especiais e muito caros. O protocolo ele vai inclusive ao encontro
do Plano de Desenvolvimento Institucional, que vale de 2019 a 2023, porque ele fala sobre competências cognitivas complexas, para que o magistrado se entenda, que a magistrada se entenda dentro da sociedade como um todo. A missão da Infam, ela tem uma finalidade, que a justiça esteja em sintonia com a demanda social. E o protocolo cumpre isso. Além do que, no CNJ, nós observamos essa constante preocupação de que o magistrado, ele entenda, ele compreenda a sociedade que ele viva. E assim desempenhe melhor a sua função. Um exemplo disso é a recomendação 79 do ano passado, que determina que os tribunais de justiça capacitem as suas juízas e os seus juízes que trabalham com violência doméstica em gênero, raça e direitos humanos. Então, há aqui, com o protocolo, a criação, a ratificação de um sistema, de um círculo dentro do Poder Judiciário virtuoso, em que boas ações são reconhecidas, são ratificadas, que geram outras boas ações, impactam nas decisões dos juízes, realizando novas boas ações, novas normativas, novos procedimentos. Eu observo que quando o CNJ faz uma recomendação como a de 79, ele determina que todos os juízes do Brasil que falam sobre violência doméstica sejam capacitados sobre isso. Isso diminui a revitimização. Isso também colabora para que o magistrado atue junto com a sua rede de enfrentamento à violência, que também está no nosso protocolo. Isso é essencial, porque aumenta a confiança da sociedade em nós. Com a publicação do protocolo agora em outubro, passa a ser obrigatória a perspectiva de gênero no julgamento de casos que envolvam mulheres, ou os juízes podem adotar ou não conforme a sua convicção? Formar a sua livre convicção é uma das garantias, é uma das prerrogativas dos magistrados. O que nós observamos, os movimentos que nós observamos, nacionais e internacionais, é conferir a esse magistrado todos os elementos para que ele possa formar a sua convicção. Quem não tem essa possibilidade de conhecer o protocolo, ali tem um guia passo a passo. Como que nós podemos fazer para ver se esse processo, se essa decisão, ela se adequa aos anseios da sociedade, ela protege grupos vulneráveis? O que o CNJ e a Infam fazem nesse protocolo é além de uma obrigatoriedade. É você conferir instrumentos para a administração da justiça. Isso é extremamente grandioso. Nós, enquanto magistradas e magistrados, formamos o nosso livre convencimento. Mas a gente só pode julgar, a gente só pode conhecer efetivamente um processo se nos é dado esse instrumento. E é isso que o protocolo faz. Ele traz as ferramentas, ele traz as bases para que a gente consiga conhecer e formar o nosso entendimento sobre aquele caso concreto. O julgamento com perspectiva de gênero é uma experiência exclusivamente brasileira ou ela encontra respaldo em experiências internacionais? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? O julgamento com perspectiva de gênero, ele é uma tendência mundial. Nós temos protocolos, por exemplo, no México, no Uruguai, e nós estudamos esses protocolos para formar o nosso, de acordo com a nossa realidade. Nós observamos dentro do direito internacional essa preocupação muito grande, muito efetiva, com a proteção às mulheres, a proteção ao gênero, a proteção às pessoas negras, que não podem ser de maneira alguma esquecidas, olvidadas, e é muito importante lembrar essas interseccionalidades. E quando a gente fala de gênero, raça, podemos estar falando de deficiência em um mesmo contexto, em um mesmo caso concreto. Então, a realização de protocolos, ela é uma tendência que cumpre obrigações internacionais, que cumpre o que a Convenção Belém do Pará, para nós,
aqui diz. Então, não é uma exclusividade brasileira. O que é uma exclusividade brasileira é que o nosso protocolo ele é adequado às nossas necessidades. Eu observo que o GT27 ele é composto por diversas pessoas de áreas do saber e de áreas da justiça muito diferentes. O protocolo ele tem 3 partes, que é a primeira parte conceitual, a segunda parte que é um guia prático e a terceira relativa aos ramos de justiça. Nesse grupo de trabalho tinha juízas do trabalho, juízas federais, juízes estaduais, juízes militares, sob a coordenação de conselheiras do CNJ muito queridas e muito comprometidas com o seu papel e com o papel do Conselho Nacional de Justiça de participação efetiva na construção dessa sociedade justa e igualitária. Bem, chegamos ao fim de nossa entrevista. Eu agradeço a participação da doutora Bárbara Lívio, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. Você, claro, conhece o nosso quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Em 2013, eu tive uma situação aqui em Goiânia da presidência de um júri popular em uma situação de tentativa de homicídio, ou seja, um marido tentando matar a sua mulher, em situações de desavença, de muita briga, de muito desacerto. Num determinado dia, ele chegou na sua casa, adentrou até o quarto, ele derrubou a mulher na cama, amarrou suas mãos e seus pés com fios, colocou roupas em sua boca para que ela não pudesse gritar, e ali então ele, pegando uma faca, ele furou os 2 olhos daquela mulher numa situação de extrema violência. E aí então ele deixou o local pensando que ela estivesse morta, e ela, recobrando os sentidos, então ela conseguiu se desvencilhar daqueles fios que amarravam suas mãos e seus pés, também tirou aquelas roupas que estavam na boca e conseguiu, portanto, chamar por socorro quando os vizinhos então foram até o local e acharam aquela mulher naquela situação. Muito bem, esse caso foi levado a julgamento no Tribunal do Júri em Goiânia em 2014. Um ato de muita comoção, a imprensa nacional naquele tempo acompanhando esse trabalho, e o júri popular entendeu que realmente esse marido deveria ser condenado, e houve, no caso ali, uma pena de 12 anos de reclusão. Ou seja, eu comecei com a pena base de 18 anos, porém, como o crime era tentado, então ele ficou no patamar de 12 anos de reclusão, no regime fechado. Houve recurso por parte da defesa, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou na íntegra essa condenação. Esse julgamento, dentre os mais de 2.000 que eu presidi, me chamou muito a atenção, e naquele momento do julgamento eu até não me contive na narrativa dela, e lágrimas desceram porque eu fiquei extremamente comovido com aquela situação. Foi um caso que me marcou profundamente, principalmente pela questão do gênero. Eu penso que realmente as mulheres são mais vulneráveis a serem vítimas em situações dessa natureza de violência doméstica e familiar, sem dúvida alguma. Eu verifico aqui em outras situações mulheres que também já foram agredidas em função do gênero, e mulheres que, no caso, estão mais vulneráveis a esse ataque machista.
Isso chama muita atenção. Entretanto, eu vejo que o Poder Judiciário tem dado uma resposta muito boa nesse sentido, e o júri popular, que é no caso a instituição que eu presido, tem sido implacável nessas situações, ou seja, o júri composto por homens e mulheres, julgando ali o seu semelhante, pessoas leigas, não tem aceito situações de violência dessa forma. O que eu vejo é que o júri tem sim dado resposta em condenação nas situações em que a mulher é vítima de violência, e principalmente o homem machista, o homem que age dessa forma com violência. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.